Vamos lá, quero falar só mais uma coisa antes da gente entrar na história dos amistosos do Brasil, falar E eu tenho uma pergunta engasgada desde o final da Copa pro Edu, puto. Tá engasgada aqui. Então faz. Pode fazer agora? Só pode fazer agora. Tá bom. Ô, Edu, o mundo inteiro condenou o Neymar. Eu, torcedor da seleção brasileira de 50 anos, fiquei envergonhado com a atitude do Neymar de simular em campo, fazer tudo aquilo que você viu. Que o mundo viu, condenou, virou piada. Tanto vocês da comissão técnica, você especialmente, numa entrevista no final da Copa, uma lamentável frase que eu acho, coitadinho, como é duro sem Neymar. E o Tite, por enquanto, nenhuma culpa no Neymar, só passando a mão na cabeça. O mundo está errado e a comissão técnica está certa? O que está acontecendo? Além do que, o Tite mudou a postura dele, isso é uma pergunta que eu ia fazer. Se ele pode responder pelo Tite, ou se ele não pode também. O Tite mudou a postura dele, que sempre foi de rodízio de capitães, para dar a braçadeira de capitão para o Neymar, definitivamente. Reforçou mais ainda. Eu acrescentaria nesse caso do Neymar o seguinte: o Neymar deu uma declaração durante a Copa do Mundo. Uma entrevista durante a Copa do Mundo. Porque era obrigado por lei da Copa. Porque foi escolhido o melhor jogador em campo no jogo contra a Sérvia, e o melhor jogador em campo é obrigado a ir à entrevista coletiva. Então, eu sou fã do futebol do Neymar, acho ele com um potencial de jogador excepcional. Inquestionável para todo mundo. Mas também o Edu acho que foi infeliz quando diz coitadinho de ser Neymar. Como é duro ser Neymar. Como é duro ser Neymar, não. É duro acordar às 4h30 da manhã, 4 horas da manhã, para pegar 3 ônibus para trabalhar, para não ter dinheiro para botar em casa, para não poder dar ensino direito pro seu filho. Isso aqui é duro. Não saber se vai voltar. E outra coisa, Neymar não é mais o menino Neymar, nem garoto Neymar. Neymar tá com 26? 26. Neymar tá com 26 anos. Com 26 anos, eu já trabalhava desde os 16, já tinha 2 filhos, e quanta gente... Menino acabou. Não tem nada de menino Neymar, não. Tá na seleção há não sei quanto tempo. E o que eu acho assim, no dia que ele pediu, quero jogar com a camisa 10, ele tem o direito. Ele tem todo o direito disso. Ele é o craque do time, ele tem todo o direito de dizer eu quero jogar com a camisa 10. Mas no momento em que ele pede para jogar com a camisa 10 da seleção brasileira, essa camisa 10 da seleção brasileira, ela tem uma mística diferente de qualquer outra. Porque foi a camisa do Pelé. Foi a camisa que Pelé transformou na camisa mais importante da história do futebol mundial. Então, ao pedir a camisa 10 da seleção, vem junto com a camisa 10 uma liturgia gigantesca. Vem junto com a camisa 10 a liturgia de ser o líder tático dentro de campo, de ser a estrela do campo, de ser o cara que vai à frente de todo mundo, de dar entrevista, de dar explicação, de dizer o que aconteceu na Copa, né? De dizer o que não aconteceu na Copa. A camisa que ele pediu para jogar traz a ele esta obrigação. Porque a camisa 10 de Pelé, depois de Pelé, pega todas as feras que a gente teve depois, todo mundo foi ser camisa 10. O Maradona foi ser camisa 10, o Platini foi ser camisa 10, o Zidane foi ser camisa 10, o sei lá quem, o Zico foi ser camisa 10. A camisa 10, ela tem uma mística diferente. Ela tem uma liturgia. A camisa 10 da seleção brasileira obriga quem a usa a ter uma postura muito séria. Bom, Bodão, levando em consideração a sua colocação, eu acho que quando eu saí na coletiva após Copa do Mundo, realmente eu usei uma palavra equivocada. É uma palavra que a gente usa no dia a dia, uma brincadeira, forma... Bacana. Errei da forma que eu me dirigi ao menino. Não era um menino. Eu tentei me corrigir na hora, falei, não é um menino, é um atleta, etc. e tal. Foi um erro, talvez, que eu usei no momento e assumo o meu erro. E outra coisa que eu também assumo é o que eu falei da dificuldade de ser o Neymar no contexto de seleções. Eu não coloco o Neymar com dificuldade econômica, social e etc e tal. Eu coloco o Neymar que em muitos momentos, no contexto de seleções, ao qual eu convivo com o atleta há 2 anos e meio, o atleta não deu um trabalho a nós. Isso eu posso falar porque eu tenho um compromisso com a verdade de estar à frente da seleção brasileira como coordenador de seleções. Se tivesse alguma coisa diferente, eu também teria obrigado a falar. E vocês não repreenderam ele pelas atitudes em campo dele? Calma. Vamos lá. Então, o que acontece, Bodão? Quando eu falo que é difícil sem Neymar em alguns momentos, entendi. É porque tem muitas coisas que acontecem com o Neymar no contexto de seleções que não é fácil, assim como não é fácil, às vezes, ser Tite.
E é verdade isso, porque a representatividade que eles têm é muito grande. E em alguns momentos é difícil. Não que não assuma a responsabilidade, acho que tem que assumir cada um a sua responsabilidade, porém, eu acredito que ainda não é fácil. Mas pulamos a página. Galvão, você estava falando da importância do atleta da camisa 10. Nós concordamos com isso, né? Não é à toa... Tenho certeza disso. Não é à toa que hoje o Neymar é o capitão da seleção brasileira. Isso não é uma contradição? Até que ponto vocês entendam que... Eu penso sempre do lado positivo para a seleção brasileira e para o futebol brasileiro. Claro que vocês devem ter conversado, deve ter existido um ponto de convergência do pensamento. Vamos dar essa responsabilidade para ele? É o que acontece. Vai ser bom para ele? É por aí? É isso, Galvão. Na verdade, o Neymar, ele já tinha ou já tem exercido uma liderança dentro do grupo desde o nosso primeiro dia que nós chegamos. Talvez não mostrasse tanto a vocês, mas para nós internamente já se mostrava uma liderança que se aplicava. Percebe-se no dia a dia, né? Acabou a Copa do Mundo, veio um novo ciclo, existiu uma reunião com o Tite, com a comissão técnica, um novo ciclo. Vamos dar a capitania a um atleta que já exerce dentro da seleção uma certa liderança e vamos dar oportunidade para que ele dê um passo à frente, para que ele dê esse passo à frente de assumir as responsabilidades, assumir o tamanho que ele é, assumir dar uma coletiva. E ele está preparado para isso, Galvão. Gostei. Porque o Tite teve uma conversa prévia com ele, entre os dois apenas, que demorou mais de 1 hora a conversa entre os dois. Não sei se vocês sabiam disso, mas teve uma conversa séria com o Neymar. E o Neymar se colocou à disposição para assumir essa responsabilidade. Mas a impressão que a gente tem que sempre passar a mão na cabeça do Neymar. Ponto que eu quero saber, se você chegar com o Neymar, está errado o que você está fazendo. Mundo todo está te criticando. Você está exagerando. A gente não sabe se isso foi falado. Eu vou falar agora porque vocês vão ver, vocês vão lembrar de um fato, Galvão. Isso foi falado, né? Nós não estamos lá. Não, mas eu vou lembrar um fato importante que vocês vão fazer uma analogia, vocês vão lembrar. Segundo jogo da seleção brasileira, o Neymar tomou cartão amarelo por reclamação. O Tite acabou o jogo, chama o Neymar, chama o Coutinho, individual, conversou com os dois que ele não gostaria que houvesse mais uma vez um cartão amarelo, uma disciplina como aquela. A partir desse momento em diante, não houve mais reclamação. Mas ele não está se referindo a isso, não. Está se referindo ao exagero que o Neymar tinha quando recebeu uma falta. Por exemplo, exatamente. No jogo da Costa Rica, que ele deu um drible seco e o zagueiro foi com a mão e tira ele da jogada, é pênalti clássico, claro. O juiz deu. O árbitro holandês, melhor do mundo, da Europa, um dos melhores da Europa, deu pênalti. Infelizmente, após ele levar aquele toque com a mão, ele deu uma exagerada valorizada na queda, o que provocou a reclamação dos jogadores, porque também era no último minuto, quase nos últimos minutos, e que provocou o segundo árbitro da Holanda, que era o árbitro de vídeo, chamar o holandês para ver na tela. Na hora que ele chama, ele está mostrando para o camarada, olha, o pênalti não foi tão claro assim. Mas não foi claro por causa do toque de mão. Foi que eles acharam que foi uma valorização muito grande. Depois desse jogo, vocês conversaram com ele, por quê? Porque de lá, depois desse jogo... Eu me lembro, Arnaldo, foi quando eu disse que ele continuou encenando. Eu disse que ele teve uma atuação artística digna de um Oscar, que foi quando os parceiros dele começaram a me xingar, ofender, usar tudo que é nome. Aí depois disso ele continua exagerando, continua valorizando determinadas faltinhas. E aí a crítica era muito grande, a ponto agora do Daniel Alves dar uma entrevista dizendo o seguinte, quando um fala mal, você tem que ficar meio assim. Quando dois falam mal, você fica... Mas quando está todo mundo falando mal, você tem que... Não faltou um pulso forte de vocês, da comissão técnica, junto ao Eu imagino que deva ter tido, sabe por quê? O Edu vai falar, Edu, mas eu imagino que deva ter tido, sabe por quê? Porque o Neymar se apresentou de forma completamente diferente no jogo seguinte contra a Sérvia, foi quando ele foi considerado o melhor jogador em campo, e deu então a única entrevista, porque o melhor jogador em campo é obrigado a dar a entrevista. Eu acho que alguma coisa deve ter acontecido ali, o Edu vai explicar. Não, teve... Claro que teve. Mas a gente não dá para toda hora a gente estar expondo a vocês tudo que acontece. Gostaria. Mas hoje infelizmente, então, nós estamos aqui conversando, eu estou aqui para isso. Acho que é bacana a gente ter essa oportunidade de explicar. Obviamente que nós conversamos sobre todos os assuntos, não só com o Neymar, mas com todos os atletas. Todos os atletas. E o Tite é extremamente cuidadoso com isso, e vocês conhecem muito bem o Tite quanto a isso. O atleta Neymar, ele só jogou a Copa do Mundo por ser Neymar.
Porque tudo que ele passou antes disso, eu achei, no meu ponto de vista, foi pouco valorizado também. Porque o atleta fez 2 jogos amistosos apenas, e não completou os 90 minutos dos 2 jogos para disputar uma Copa do Mundo. Teve seu início mais ou menos, foi melhorando de acordo com a competição, e eu achei que nós, na verdade, a comissão técnica, achávamos que eles estavam num crescente muito interessante, que cada dia ele estava apresentando o melhor futebol. Com algumas correções, com algumas conversas, né? Era esperado pela evolução dele depois de tanto tempo que ele ficou parado. Né? Então, no final, nós achamos positiva a participação do Neymar na Copa do Mundo por tudo que ele passou. E a gente, sempre que possível, sempre que houve qualquer tipo de assunto para que pudesse conversar com ele ou com qualquer outro atleta, foi conversado. Só que nós temos uma filosofia, Bodão. Nós não somos a linha de frente de choque. Nós não somos aquela comissão técnica de dura, de porrada. Não. Nós somos mais uma linha talvez mais conservadora, mais de conversa, de trazer para o lado, de explicar e de mostrar. É dessa forma que a gente conduz o nosso dia a dia. Mas, Edu, eu só queria te perguntar, a comissão técnica decidiu colocá-lo como capitão. E aí, no segundo jogo dele como capitão da seleção brasileira, ele já recebeu um cartão amarelo numa partida absoluta, de 5-0. Absolutamente resolvida antes de começar. Era um jogo que já se sabia, a discussão talvez tenha sido... Aí eu quero chegar à seguinte questão. Galvão colocou muito bem, a camisa 10 ela tem uma liturgia. Sim. O Pelé nunca foi capitão na seleção brasileira. Em 70, o capitão da seleção brasileira era o Carlos Alberto Torres. Em 58... o capitão da seleção brasileira era o Bellini, em 62 era o Mauro. Em 94, o Romário era o principal jogador da seleção brasileira e o Dunga foi o capitão. Em 2002, você tinha Ronaldinho, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho. O capitão foi o Cafu. Por que, então, colocar um jogador... Deixa eu só comentar dizendo o seguinte, já que você fala do Dunga em 94, o capitão era Ricardo Gomes, que se machucou. Se machucou e aí a abraçadeira... E aí a abraçadeira... Então, não, a abraçadeira foi pro Raí, que saiu, isso. E aí depois foi pro Dunga. E aí... Ela foi pro Dunga depois. E em 90, e depois, o outro que você citou foi o Cafu. Em 2002. O Cafu, o capitão daquele time era o Emerson. Que aí com a contusão... Na véspera, foi cortado na véspera, isso. Quando brincando de goleiro, se machucou. Sim. E ela foi parar no Cafu. Não era do Ronaldo, não era do Ronaldinho, não era do Rivaldo. Como não foi do Didi. Como não foi do Nilton Santos. Então, mas aí, num jogo contra El Salvador... Não é obrigado a dar abraçadeira tecnicamente melhor. Não. Me parece assim, se num jogo contra El Salvador, um jogo decidido, antes mesmo do jogo começar, ele já estava decidido. O capitão da seleção brasileira consegue o que para mim é uma proeza de ganhar um cartão amarelo. É fundamental que esse jogador... Esquece a liderança interna que ele tem lá na conversa. Estou dizendo dentro de campo. É importante que esse jogador seja o capitão da seleção brasileira? Será que ele, por espírito, por temperamento, é esse jogador com esse perfil? Perfeito, PC. O que nós pensamos? Hoje, nós temos um ciclo de 4 anos e meio que nós não tínhamos até o momento que nós assumimos... 4 anos e meio, né? Porque a Copa vai ser no fim do ano, é verdade. Então... Pensando a curto, médio e longo prazo, que eu considero o longo prazo final do nosso ciclo, ou ciclo até a Copa do Mundo, qual é o atleta que poderá estar conosco a maior parte do tempo? Para nós, o atleta que atinge essa curto, médio e longo prazo, para nós é o Neymar. Esse atleta é o atleta que pode estar ou vai estar conosco até o final desse ciclo. Então a gente acredita dar a ele a importância desde já para assumir uma responsabilidade que ele deve dar esse passo à frente, achamos importante. Edu, e foi tomada essa decisão. Por que houve essa mudança? Sempre havia o revezamento, mas por que houve essa mudança agora de ter um capitão? Porque nós fizemos uma reflexão interna. Conversamos bastante sobre o peso de ser bom fazer rodízio ou não. Com o início do novo ciclo, nós conversando internamente junto ao Tite, ele achou pertinente, não, vamos iniciar um novo ciclo com uma mudança. E uma mudança com um capitão. Talvez possa trazer mais benefício do que talvez... E tem mais alguma outra mudança, por exemplo, como a Copa América, não? Vocês se reuniram para ver como é que foi a Copa do Mundo. Isso. Coisas boas e coisas ruins. Isso. O que tem de novo agora para a Copa América que vocês vão fazer? Olha, Maurício, o que a gente discutiu bastante foi que nesse primeiro
ciclo que a gente chama de curto prazo, que é até o final do ano, que são 3 convocações que nós temos, nós vamos dar oportunidade de oportunizar o maior número de atleta possível. Não está errado. Então, essa é uma mudança para a gente ter a oportunidade de ver mais atleta. O que eu considero um médio prazo é do final do ano até a Copa América. Chegando na convocação de março, depois de ter feito essas 3 convocações, nós vamos ter uma equipe praticamente base já pensando em Copa América. Menos observações e mais pensando em Copa América. Aí é médio prazo. Até porque é o seguinte, depois da derrota, perder a Copa do Mundo é normal, não se ganha toda a Copa do Mundo. Quando terminou o jogo, eu digo sempre isso, fui a primeira voz forte do esporte brasileiro a dizer, vou dar minha opinião aqui. Primeiro, perdeu-se uma Copa, é um jogo de futebol.